E no Loopcast de hoje você vai ver os benchmarks do chip do iPhone 14 Pro o A17 Bionic que já estão vazando. Depois da França, mais países da Europa querem investigar essa história de emissão de radiação do iPhone 12. O novo padrão da Intel Thunderbolt 5 chegando com muito mais banda e mais potência também. Estão dizendo que o X, sabe, o Twitter, estaria capando tweets que citam o New York Times e muito mais no Loopcast que começa agora! E vamos começando então o Júnior na Net. Mais um Loopcast! Edição 402 e ele está lançado finalmente. Ele está de volta, ele na verdade, chegou. Chegou com tudo que tinha sido rumorado ou não. Por que eu tô falando não? Porque Não, tem umas coisas que não rolaram no iPhone 15. o tudo que eu falei era o quase nada que realmente veio. Porém, o nada ainda veio faltando coisa. Eu acho que ele teve algumas mudanças consideráveis, mas nada que impressionou. E o evento também não ajudou, né? O evento foi meio... A gente já fez um vídeo aqui falando sobre As decepções do e as iPhone novidades 15. também, por que não, né? Claro, um resumo ali do crédito, né? Ao que é devido. Sim. É assim que se fala? Vamos dar crédito, não vamos tirar o mérito do que tem mérito. Isso. era isso que eu Agora, ia dizer. também não vamos passar o pano, né? Que dizem Não, aí. porque a sustentabilidade, pelo amor de Deus, a única sustentabilidade que importa é do fluxo de caixa lá, né? Porque a gente Isso sabe tá que sustentável, tá sustentando tá bem, mesmo, ó. tá mesmo. Então é isso, nessa semana tivemos live reagindo ao evento, tá lá pra quem quiser acompanhar. Teve resumo também completo dos iPhones, teve resumo dos Apple Watches também. Isso, com a Joyce. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre 5 coisas que a Apple não disse no evento sobre os iPhones 15, o 15 e o 15 Pro, né? Algumas coisas ela efetivamente não falou nada, outras ela deu uma pincelada, mas explicou o que era direito, enfim. Mas são alguns fatos interessantes e algumas coisas estão nos perguntando bastante, né? Já surgiram algumas informações. Então, bora lá. Primeiro, número 1, informações sobre a memória RAM. Isso ela nunca fala. Nunca. E geralmente demora um pouquinho mais pra descobrir. Agora foi até rápido. Ou os caras têm que desmontar, mas na verdade, por certificações, quando começa a achar, registrou, tem um certificado na agência de telecomunicações, sei lá da onde, aí lá tem que ter informação. Lá tem. E olha só, nos iPhones 14 era 6 GB pra 6 todos, GB né? pra todos, O 14 e o isso. 14 Pro. Isso. Agora no 15, os modelos Pro vai Tem subir 8. um pouquinho. Já tinha esse rumor que os Pros teriam 8 GB de RAM e realmente esse rumor foi confirmado por essas certificações. Na verdade, eles rodaram aí acharam no Xcode, né? Porque o Xcode já começa a pipocar. Então né? rodando benchmark também, que eu vou falar daqui a pouco. Enfim, 8 GB. os 15 Pro e Pro Max, né, tem 8 GB de RAM, enquanto que família 15 e 15 Plus, sem ser Pro, continuam no 6 GB de RAM, que é o mesmo RAM do 14. Não. Estão digitando ali, ó. Não, mas o Android já tem 12, o Android já tem 16. Não, para com isso, o sistema é diferente, é outra história. Não, mas é assim que a turma vai falar. Número 2, a situação do eSIM. E isso, literalmente, a Apple não falou nada. No iPhone 14 foi uma grande parte do evento ali, um momento teve um destaque na migração para o eSIM. E disseram que o iPhone, nos Estados Unidos, só tem eSIM, não tem o chip físico. No iPhone 15 não falaram nada. Esperava-se, até foi rumorado, que ia ter uma ampliação de países que iam tornar igual aos Estados Unidos, só o eSIM. Mas aparentemente não. Então, pra quem tá com dúvida sobre isso, iPhones comprados lá nos Estados Unidos ainda só usam o eSIM, não tem gavetinha de chip físico. Ao redor do mundo, a história se mantém. Fora dos Estados Unidos, comprou em qualquer outro país fora dos Estados Unidos, tem a bandejinha. E se comprar na China, só tem bandejinha, não tem eSIM, não é isso? Exatamente. lá é diferente. Essa mudança, ela tem uma lógica que é pra liberar o espaço ali interno, né? Pra você poder aumentar o PCB ali, colocar mais bateria, enfim, usar aquele espaço. Só que até o momento, os iPhones dos Estados Unidos têm um placeholder ali, não tem nada no lugar, não tem nada. Até Então, porque eles teriam que mudar o projeto só pra esse. só pra começar a forçar a mudança. Isso. É muito louco isso. E agora, número 3. Essa é uma boa notícia pra quem quer comprar aí o modelo Pro e tá preocupado com reparabilidade, né? Como é que é o conserto. Parece que ele tá muito mais amigável ao conserto, porque agora, pra abrir o iPhone, é por trás. É na tampa traseira que sai primeiro. Na verdade, as duas aberturas. Agora você tem... Assim,
desde o 4S parece que podia fazer isso. Né? Era maravilhoso, mas eu acho que naquele caso você só abria tudo pela tampa traseira, tinha que começar por lá, não podia puxar a frente. Aí depois teve um hiato enorme, onde você só a tela que abria. E aí tinha que desconectar tudo e tirar tudo até chegar à parte traseira. Foi o que a gente fez quando a gente acendeu a maçã. Exatamente. Agora, os iPhones 15 Pro, você pode meio que optar onde que tá o reparo ali. Você pode abrir na parte de trás ou tirar a tela. Na verdade, no ano passado eram os 14 que tinham isso. O 14 e o Plus receberam essa melhoria na reparabilidade e agora avanço, tá em toda a linha 15. E agora tá melhor ainda, incluindo o parece. 15 Pro, o que deve reduzir também os custos de reparo. Sim. Quando você aciona a assistência lá da Apple, né? O Apple Fica Care, mais etc. fácil e, inclusive, houve até um elogio por parte aí de quem desmontou e de quem viu isso aí. Falaram que o negócio tá realmente mais fácil de operar e a estrutura tá muito melhor que isso, porque é a melhor que eles viram desde o iPhone 10, que houve aquela mudança o toda. redesenho com o Notch, o polêmico. Agora, número 4. Número 4 eu entendo muito bem porque ninguém falou nada, viu? Porque o Dongle Life, ele continua, mas agora ele vai ser ao contrário. A Apple lançou aí, ó, não falou pra ninguém, mas apareceu lá no site um adaptador de USB tipo C para Lightning por $29. Eu sei que muita gente, não sei da bolha de tecnologia, vai falar, demorou pra pôr USB-C, eu já tenho 1 milhão de cabos. Concordo. Agora, e aquele pessoal que só tem iPhone? É aquele pessoal que só tem cabo Lightning. Não, mas eu vou além. Eu conheço uma galera, viu? E quem tem acessórios, como nós aqui no Loop, que temos uma câmera térmica Fleur, que é Lightning, pra usar no iPhone. E entre outros acessórios. E aí, e é um cabinho, né, esse negócio. Então eu vou colocar, a câmera vai ficar pendurada. Um rabichinho. Mas vão criar outros aí, né? Não, já deve ter, tem que ver se esses chineses aí Mas é isso, se você quer ligar o seu acessório, o seu cabo Lightning nos novos iPhones, você vai precisar de um Eu tava adaptador, pensando que eu tenho lá, né, que eu já sofri faz 10 anos. Eu tenho lá o adaptador para HDMI. É que eu comprei depois. O adaptador Lightning para HDMI, leitor de cartão SD Lightning. Vixe, e agora eu tenho que comprar um adaptador desse para não jogar isso fora. A lojinha voltará. E número 5, por fim, essa parece ser uma boa notícia pro mercado, no geral, que é o tal do T2. É o engraçado, né? T2. Bom, o padrão T, pra quem não se lembra, pra quem esqueceu ou não sabe mesmo, é o padrão de carregamento por indução eletromagnética, que é um padrão chinês. T, que é do Wireless Power Consortium. Você comprou uma basezinha de recarga sem fio, aquilo lá é carregamento T. Tudo usa T, é um padrão. É o padrão. Não usa, né? Que é uma beleza, né? É proprietário. Deixa pra lá. Esse é um padrão aberto, quase todas as marcas usam, mas a Apple, quando integrou no iPhone, colocou esse carregamento e depois colocou o MagSafe, que é outra coisa. Ela inventou no 12. Agora eles falaram sobre esse carregamento T2, né? O QI2. Que não é um padrão que está finalizado ainda, ele ainda está em finalização, mas os iPhones terão suporte a ele, só que ele é muito interessante. Muitas pessoas não sabem ainda qual é que é a dele. O senhor que esteve na IFA, viu algumas fabricantes apresentando. Sim, já tem algumas marcas. A própria Baseus, que a gente tem um vídeo aqui, eu não menciono o T2, mas percebam lá no vídeo, não sei se dá pra pôr aqui um trechinho, eu mostrando vários acessórios com o lance magnético ali. Então. O T2 vai ter isso, ele vai ser como se fosse um MagSafe aberto para as outras marcas, para todo mundo. Ele tem exatamente o mesmo protocolo de carregamento do MagSafe, tipo 15 watts, e o anel magnético ali com o mesmo tamanho. Então é basicamente o T2 é MagSafe para todo mundo. Dizem inclusive que a Apple trabalhou meio que ali do lado ali com o pessoal da Wireless Power Consortium para criar o T2 e por isso que ela tá apoiando, até mencionou no evento que futuro, acessórios. Eu acho isso muito legal. Eu acho isso uma novidade boa, é mais um tipo de carregador que vai ser padronizado e a eficiência do MagSafe ela é superior porque você vai ter sempre o alinhamento perfeito da bobina. Isso. Então você tem mais eficiência, o celular esquenta menos, porque quando você põe meio fora da bobina, não passa a mesma energia. Ele tem que ficar... E esquenta um pouquinho mais, né? E outro ponto positivo é assim, atualmente quando você usa o MagSafe, ele te entrega 15 watts. Mas quando você usa um padrão T, ele te entrega 7,5. Agora com o T2, ele vai te entregar os 15 watts. E aí você não sendo da Apple. Você vai poder comprar um outro carregador, ter os 15 watts. Sem ser da Apple, sem pagar uma fortuna. Entendeu? Acabou, é isso. Mas vai dar pra usar MagSafe nos outros celulares com T2? Então, essa parte que eu acho que eu não sei. Vai ver a mesma coisa o negócio, né? Só botar outro Eu nome. acho que o T2, ele ainda vai ser mais do que 15. É que na Apple deve funcionar até 15 só. T2. Tem uns, eu vi um site que colocou Ultra Fast Wireless Charger.
Ele definiu. Ultra 15. Fast Wireless. Ultra, é 15 isso? É 15 watts. Mas já existe o Wireless Charger muito mais rápido que isso. Mas claro, tem até 100 da Xiaomi lá. Wireless. É. A bolha é complicada. É difícil. É 7,5. Se você dobrar de 7,5 para 15, realmente parece que é... É a mesma coisa. O dobro, né? Uma coisa que a gente não falou aqui, mas falamos no vídeo lá de decepção lá, que é a história de não vir o cabo USB 3 na caixa. Na caixa, né? Certo? Então, Isso eles não falaram. Quer dizer, eles até falaram no evento opcional lá, mas não ficou muito claro isso. E aí vieram falar assim, não na net. Tá dizendo ali que é cabo compatível com cabo Fast Charge. Mas pra Apple, na cabeça dela, o Lightning fornecendo 20 watts era Fast Charge pra eles. O Lightning não tem que é padrão 2, né? Tem essa. Ah, tem dólar. Não vai defender não, gente. Isso é indefensável, pelo amor de Deus. E não começa sobre a telefoto. 2x telefoto. Isso daí, ó, vou fazer um vídeo só disso, cara. Eu preciso tirar isso do meu sistema. Agora vamos ver comentários do último Loopcast. Não tivemos patrões, inclusive. Durou uma edição só aquele negócio, viu? Você vê que é alegria. É porque fez 400. Aí teve os patrões e... Você quer ser um patrão do Loopcast, contribui com um superchat milionário. Acima de 50. Tipo o Lorde da vida, o DH Lorde, também, DH, que tá sempre aí. O finado Marcos. Marcos, nossa. Não é finado, mas sumiu, né? O Caio Ledra mandou 15 reais e falou: havia esquecido de comentar no vídeo passado, mas me lembro no dia que dei de cara com o Loopcast, lá na época do Android 8. E como eu não tinha nada pra fazer, vi um monte de Loopcasts anteriores até saber da existência dos antigos webcasts, né, da Macworld. Mas não fui louco o suficiente pra ver tudo também, né? Também não. Não precisa, né? Não precisa, né? Mas parabéns a todos envolvidos durante todos esses anos nessa loucura. Saudades, Ralph. Aparece nas lives que o Ralph aparece nas lives. Ele não aparece aqui. O Lucas Silva -OO5Y falou, entrando no campo de especulação, eu acredito que a Apple, em algum momento, poderá alinhar o nome do iPhone com a dos seus processadores M, ficando o iPhone 16, 16 Pro, 16 Max e 16 Ultra. Peraí, mas o que alinha com os processadores M? É M2 Pro, M2 Max, M2... Ah, entendi. O normal, o Pro, o Max e o Ultra. É verdade, pode ser, né? Indo para a Samsung, eu gostaria que houvessem apenas 3 aparelhos na linha S. Por exemplo, S24 FE, S24 e S24 Ultra. Mas tem 3 aparelhos na linha S. Tem o Plus. S20... É que o FE, você tá misturando. O FE não é da família. O FE é o SE, ele é né? Depois, ele vem depois. Na verdade, são 3. É que o FE você tá considerando ele que é o renegado da história aí. Ele é tipo SE, o iPhone SE. Não tem evento, não tem um evento vem depois trazendo custo-benefício. Pra ele, não tem nada assim desse, não tem... E o Vitor Zorzetti falou, esse console portátil da Sony tem exatamente a função que o app Remote Play da própria Sony já faz, só que cobrando. Então, tem uma coisa a mais, Vitor, que nem todo mundo tá entendendo, mas você precisa pegar ele na mão e segurar pra você entender. A experiência do PlayStation com o controle DualSense. É isso. Você pode fazer um Remote Play e aí você usar um controle também, usar um suporte. Não, você pode, mas a ideia ali é você ter uma tela, um negócio só pra isso já. De 8 polegadas. Né? É óbvio que é altamente questionável, não é pra todo mundo, mas o que eu quis dizer no último programa é que ele é muito menos pior você podendo funcionar em qualquer lugar, né? Sendo um Remote Play de fato e não só dentro da sua casa. E outra coisa, pensa comigo aqui. Se você tiver um DualSense, que você vai viajar com ele, aí você vai comprar um mountzinho, aí você vai pôr um negócio ali. Porque você tem uma tela grande, existe pra você pôr o Fold, por exemplo. Eu tenho um mount de pôr no controle de Xbox. Mas aí você já gastou quase $200, que é o... Fold também, a tela 4x3, não vai ter um aproveitamento 100%. Ela não é 8, ela é 7.6 polegadas, eu acho, mas não é, ela é quadrada. Então é isso. Quase quadrada, não é quadrada. Agora o Malaquias Sócrates Gomes Alves 608. Esperando um Dex Default. Tem polêmica como fala essa palavra, hein? Default no Android. Mas, então, outro dia não, tava vendo que não é default, nunca não foi. É default. Não é default. Default. Gente, às vezes você quiser falar e o povo entender. Default nunca existiu. Deixa brilhar. Mas eu falo. O Isinobre deu aula disso daí. Então é default aqui. Ele é fera neném. Pistolem nos comentários. Ele é Game Boy. Eu também tô esperando. Meu chaveiro. Eu também tô esperando o modo Dex padrão, viu, no Android faz um tempo, né? Um modo desktop. Parece que já é nativo. E depende da fabricante implementar.
hoje em dia, entendeu? É isso que falam aí nos bastidores do Android. Até porque as grandes fabricantes já tem, Motorola tem, Samsung tem, Huawei tem, Xiaomi tem. Então a maioria já tá investindo nisso aí. Já. Podia uma que faz muitos notebooks entrar nisso também, né, Asus? Mas a gente não sabe se vai continuar o Zenfone. Então olha só, tem uma canelada aqui também, né? O nariz quase vazou aqui nessa. Eu não consigo passar um Loopcast sem errar aqui. O Silas Spider... Não foram 2, não. 64 polegadas na câmera ultra de ultra-wide, né? Viajei legal agora, que eu tive a moral. Eu fui falar 64 megapixels, mas em minha defesa foi depois que o senhor soltou o Big Edge aí no meio. E eu não consegui continuar. Não tem nada a ver com isso, cara. Eu falei, como é que eu continuo? Fui tentar continuar e... Desculpa. Tá que nem eu que vira e mexe quando eu vou falar do Apple Watch Ultra e agora do Ultra 2, eu falo em 49 polegadas em vez de 49mm. Eu falo direto. Hoje eu falei. Eu tava cortando cabelo, aliás, meu cabelo novo aqui, por favor, prestigiem. Tá ó, mostra essa câmera de cima que dá pra ver mais detalhes. Um like pelo cabelo, por favor. Um like, por favor, deixa o seu like. Aí, eu conversando lá com o cabeleireiro, ele perguntou que ele queria dar de presente pra mulher dele. Eu falei, não, ele é grande, ele tem 49 polegadas. Aí todo mundo do cabeleireiro... 49 polegadas? Peraí. Tamanho de relógio, ele é um Faustão, um relógio desse. E vamos começando as notícias desse Loopcast falando sobre benchmarks que já vazaram dos novos chips A17 Pro, do iPhone 15 Pro e também do Pro Max. Olha só, a Apple prometeu lá no SoC, né, no System on a Chip, quando aparece ali na apresentação, mais 10% de desempenho na CPU, no processamento geral, e mais 20% na GPU, no processamento gráfico, com suporte a Ray Tracing e tudo mais. E aí já andou vazando, tanto é que confirmaram os 8 GB de memória RAM, também por conta desses benchmarks, algumas telas do Geekbench, que é um benchmark popular aí, o pessoal usa bastante para medir o desempenho dos iPhones. E olha aí, a 17 Pro, 2.914 pontos no single core, 7.199 pontos no multicore. E quando a gente compara com o A16 Bionic, que é o chip da geração anterior dos Pros, e também o do 15 atual, a gente vê um aumento aí de uns 400 pontos no single core e quase 1.000 pontos no multicore. Então, em termos de multicore, que é o que mais interessa, uma melhoria em torno de 13%, o que tá meio que de acordo com o que a Apple prometeu, né? Lembrando que a gente evoluiu o processo de fabricação, a litografia, né? O processo desceu de 5 para 3 nanômetros, o que deve trazer mais eficiência também. Lembrando que esse benchmark ele mede mais o desempenho geral e não dá para saber ainda se os 20% do desempenho gráfico estão realmente acontecendo, mas eu acho que vai. Pelo que eles prometeram, que a gente já tá vendo nesses primeiros resultados, parece que a Apple não mentiu no desempenho do A17 Pro. Agora, sobre câmera telefoto no iPhone 15 é outra história, né? Não sei se você está sabendo, mas recentemente a França proibiu as vendas de iPhone 12 porque estava olhando lá e viu que ele está emitindo mais radiação do que o permitido ali no país. Então, opa, peraí. iPhone 12 emitindo mais radiação, a emissão de radiação está muito alta, suspende as vendas. E aí isso já ligou um alerta na Europa. E a Europa, para esse tipo de coisa, sempre sai na frente, né? E a França mais na frente ainda. A França tem umas regras de acessibilidade, umas coisas lá, que já fez iPhone ser vendido sem fone de ouvido. E nessa época, não, mentira, com fone de ouvido, era obrigado vir fone de ouvido lá na França. E sabe qual que era o motivo? Não é por causa de lesar o consumidor, não. Era justamente por causa de radiação. Eles não queriam que o celular ficasse o tempo todo perto da cabeça, por conta de radiação. Por isso que era obrigado vir o fone de ouvido. Para a pessoa ter a opção de escolher se ela quer usar o fone ou quer colocar o telefone perto do ouvido. O fato é que 4 países já se manifestaram que vão dar uma olhada. A famosa frase, tem que ver isso aí, né? Brasil, ai meu Deus do céu. Bélgica, Alemanha, Países Baixos e Itália. Esses 4 falaram, opa, vamos ter que... Claro que cada um tem o seu órgão, cada um tem as suas métricas, mas estão ali tudo na Europa e vão, digamos, de certa forma, um olhar para o outro e falar, deixa eu ver o que essa agência falou aí. Então, eu não vou entrar em detalhe de cada país aqui, mas de forma geral, cada governo falou que está preocupado com isso, que vai analisar os dados da França, porém cada agência local vai também determinar isso aí. O fato é, para a França, o limite são 4 watts por quilo de emissão de radiação. 4 watts por quilo.
fazem uma média lá. O iPhone 12 estava emitindo 5,74 watts. Pro pessoal não ficar muito preocupado, o que estava emitindo segundo a França ainda é 10 vezes menor do que o que realmente afeta a saúde, que é acima de 50. Beleza? Mas a Apple se defende dizendo que não, que várias agências já aprovaram que eles não emitem, mas tá todo mundo falando o seguinte: se realmente ficar assim, eles pretendem não só proibir a venda de iPhone 12, como todos os outros que estiverem emitindo mais. Então a Apple te segura, minha filha. E como é que fica as orelhas de quem usou isso aí? E que tá usando ainda? As cabeças. Né? Então. Entra pela orelha, né? Aqui o buraco aqui, ó. E sai pelo outro? Pra muita gente é assim. E agora vamos falar sobre o novo parafuso do trovão da Intel. Você já ouviu falar no parafuso do trovão? Parafuso do trovão. O Thunderbolt. Bolt. Mas peraí, Bolt é parafuso? Foi difícil chegar Screw nessa... que é parafuso. Mas Bolt também vale, sabe? Ah, é? É raio também. Pode ser um ferrolho também, se você quiser. O ferrolho do trovão fica melhor? Fica até mais pitoresco. Parece que o Pikachu vai te enfiar o rabo na cara. Ferrolho do trovão. Todo mundo tá falando aí de USB tipo C no iPhone. Temos um insulto do protocolo USB 2 no iPhone 15. Pelo menos o iPhone Pro, o 15 Pro, vem com USB 3, etc. Mas a Intel aproveitou essa semana também para anunciar o novo padrão Thunderbolt 5, que usa o mesmo conector do USB tipo C, assim como o Thunderbolt 3 e 4, mas que traz melhorias muito interessantes. A primeira coisa que eu preciso dizer para vocês é que tá uma confusão o uso desse conectorzinho, porque tem muita coisa, muito protocolo ali. Como, por exemplo, as conexões, né? USB 3 e 4 também. Thunderbolt, como eu já disse, né? 3, 4 e agora 5 também usam esse mesmo conector. O conector físico é o mesmo, mas a estrutura do cabo, o chip controlador muda. E no Thunderbolt 5 nós temos algumas coisas impressionantes. Nesse único padrão, a gente pode ter 3 vezes a banda do Thunderbolt 4, pode chegar em 120 gigabits, múltiplas telas 8K, monitores gamer com 540 Hz e até 240 watts de potência para recarregar os dispositivos. Esse, para ficar mais confuso ainda essa história, esse padrão é baseado em cima do protocolo USB 4 V2, a segunda versão do USB 4.0. Mas qual é a diferença? A Intel está colocando o mínimo necessário lá em cima. Tem uma imagem aí, ó, que explica melhor toda essa situação. Então olha ali no USB 4. Para um cabo ou um conector, né, de um computador, um smartphone, etc., poder se chamar USB 4, ele precisa ter 20 gigabits de banda, no mínimo. Tendo 20 gigabits, dá para ser USB 4, e aí ele pode ir até 80, 120, pode ir. No caso da Intel, para ser Thunderbolt 5, tem que ter no mínimo 80 GB. A mesma coisa vale para o suporte a múltiplos monitores. Thunderbolt 5 tem que funcionar pelo menos 2 telas com resolução 6K ao mesmo tempo e um mínimo de 140 watts no processamento. E vale lembrar também que o Thunderbolt ele é um protocolo proprietário da Intel. Então toda vez que uma empresa usa Thunderbolt, tem que pagar ali um royalty para a Intel, mas ele costuma ser um pouco mais rigoroso nessas especificações técnicas mínimas e um pouco menos bagunçado do que o protocolo USB, porque o USB 4 aí pode ter tanta coisa no mesmo cabo que a nomenclatura ela não tá ajudando, mas a gente torce para melhorar. Agora, olha só essa história. Dados da Newswhip apontam para o fato de que posts feitos X, né, antigo Twitter, que citam ou colocam link do New York Times estão sendo, digamos, não entregues. Daquela, sabe, não é bloquear, não é isso, mas não está entregando como os outros posts. E essa Newswhip, ela fica monitorando ali outros veículos de comunicação também. Isso não está ocorrendo, por exemplo, com posts que tenham citação ou link da CNN, por exemplo, ou do Washington Post, ou da BBC. Não, os outros todos estão sendo entregues normalmente. Só os posts, os tweets feitos com citação ao New York Times que estão sendo, sabe? Vamos dar uma segurada aqui. Exemplo, Barack Obama, uma figura pública, ex-presidente dos Estados Unidos. Quase todo o tweet dele, ele posta muitas notícias e põe muitos links de vários jornais, sempre são entregues em média para 10 milhões de pessoas. Cada postagem dele, cada post, cada tweet.
Só que se ele citar New York Times, é entregue para 800 mil. É menos de 10%, 8%. E aí, isso é meio esquisito, né? Na verdade, em agosto, mês passado, já tava rolando uma história que posts no X que citavam ou colocavam link do Mastodon, Blue Sky, do Threads e também do New York Times, olha que coincidência, também tava com o mesmo problema. Não eram entregues, ou às vezes eram entregues, mas a página demorava para abrir demais, muito mais demorado do que outras páginas. Se você colocasse o link lá direto, ele entrava rapidinho. Mas se viesse do X, a página ficava ali, ó. Baleando, lembra do baleado do Twitter? Ficava ali baleando. Entendeu? E coincidência ou não, são desafetos de Elon Musk. Mas o Elon Musk não quer que a turma vá pro Mastodon, não quer que vá pro Blue Sky, não quer que vá pro Threads, e ele não gosta do pessoal do New York Times. Que coincidência. Mas e a... Mas isso não tem um nome? E a liberdade de expressão? Lá não é o lugar da liberdade de expressão? Mas veja bem, você não entendeu. Você pode ir lá, você pode liberdade falar de expressão. O que você quiser. Mas ele escolhe quem é que vai ouvir. Mas é isso que ele tá falando, ele não tá proibindo ninguém de falar, não. Não, fala lá. Não, pode falar. Só que fala sozinho aí, ô trouxão. Só que eu não vou entregar pros outros, Eu não tô proibindo você de falar. Eu só não vou entregar. Mas a rede é dele, ele faz o que ele quiser, né? Mas... Toda vez que alguém quiser encher o saco, a gente falou. A gente falava, gente, tipo, isso aí vai ser ruim pra rede, vocês têm que entender isso e aquilo. Eu e o quero fazer uma rede onde... O povo comentava isso. É dele, ele faz o que ele quiser. É dele e acabou. Pois vocês que sabem. Paga a conta do Blue lá e não enche meu saco. E é isso, senhoras e senhores, bedidos e bedidas. Mais um Loopcast no ar aí, 402, as notícias estão aí. A gente, assim, acabou de lançar iPhone, muita coisa vai vir ainda, viu, gente? Muitas novidades que não foram faladas. A gente vai descobrir, talvez. Inclusive agora. Qual será o gate dessa vez? O gate, você diz o problema, né? Será o William Henry Gates? Também conhecido como Bill Gates. Nossa, ele chama William Henry Gates. Bill de William, né? Não, tudo bem, não sabia que era o William Henry. Eu acho que é, mas eu não tenho certeza. Mas tudo agora. bem também, tá tudo certo. O Google diz, ó, Bill Gates, magnata. Isso mesmo, William Henry Gates, terceiro ainda. Nossa, então é magnata mesmo, tem nome de rei. Pois é. Tem nome de rei. Mas, gente, é o seguinte, a nossa cobertura aí dos novos iPhones, do início das vendas, vai acontecer na semana que vem. E até por esse motivo não vamos ter lives durante a semana e não vamos ter Loopcast também, porque a gente estará fora, né? Mas vai ter bastante conteúdo que está preparado aí. Você tá na Alemanha ainda. Vídeo da IFA tem pelo menos da FTP mais uns 3 ou 4. Não fala o número. Senão não vai sair. Não, mas vai sair sim. Vai bugar. E tem também os da IAA Mobility, que é a feira de mobilidade que eu tava lá em Munique. Também tem alguns. Eu tô ansioso. Tem alguns vídeos pra sair aí. Além do que, eu estarei antes cobrindo um outro evento também. E, né, não sei se posso falar aí. Muitos nanômetros. Muitos nanômetros, ou poucos nanômetros também, não sei. E também... o meteoro está chegando no lago. Vai ter os vídeos também de iPhone aí. O William estará em Brisbane, na Austrália. Eu estarei em Brisbane, lá longe. A gente vai tentar fazer uma live internacional, conectando Brisbane com São Paulo e Portland, que eu estarei lá junto com o Fran, lá na Zip4Me. Será que vai dar certo? Acompanhem esse sábado, que eu vou deixar o link aqui, ó, live internacional. Já tá aí o link. 9 horas. Inclusive, agradecimentos aos nossos parceiros dessa cobertura aí, Zip4Me, Go Imports e Nomad, junto com a gente sempre de novo, mais uma vez, mais um ano de parceria. E é isso, vamos pra cima. Links na descrição. Tá bom? Zeldas também. E obrigado pra quem esteve com a gente também na live de quinta-feira com a LG, foi muito legal. A live da LG foi bacana. A live do iPhone foi boa. Quase 30 mil pessoas assistindo. De pico, no final da live, 170 mil pessoas passaram pela live. Muito obrigado. Depois do mesmo dia, teve uma live com a Joyce aqui, pico de 4 mil pessoas também. Foi muito legal, viu? Foi pica. Muito bom, muito bom. Foi pica. Não foi o Felipe. Ele pica. Valeu, galera. Até a próxima. A gente se vê essa semana acabar. Tem muito vídeo pra vocês verem aí, tá? Tchau. Agora bora ler comentários do último... Morri, mas passo bem. Agora aqui no final do programa separei um comentário pra gente ler também, por favor, que é o do Valdir Total. Ele falou, ó, thumb com um clickbait safado e bem fraquinho. Qualquer um que acompanha a tecnologia e Apple já sabe há mais de uma semana que não vai ter iPhone Ultra nenhum.
Mas os entendidos brasileirinhos atrasados online precisam de um catch. Vergonha alheia. Caraca. Nossa, velho. Qualquer um que acompanha sabe disso. Bom, primeiro, o thumb não foi um clickbait fraquinho, porque o senhor clicou. E o senhor comentou também, o que ajuda no nosso engajamento. E outra, muito obrigado. Foi um dos Loopcasts mais assistidos dos últimos tempos. Deu aí, certo, viu? Deu Desculpa certo. contrariar a sua teoria. Porque você é. deve ser um especialista em conteúdo pra internet. Não sei como é que é. Né? Agora, o ponto que eu quero dizer pro senhor é o seguinte. O Majin Buu, não é esse aqui não, Ele tá aqui, não. que é o leaker, um dos mais famosos do momento, tava afirmando isso. 2 dias antes. 2 dias antes. Mas os entendidos, os brasileirinhos que não sabem, né? Ó, gente, ó, eles estão falando de vocês aí, vocês entendem muito mais. Vem numa live nossa, o povo aqui, ó, ensinou a gente sobre eletricidade no Brasil essa semana. É verdade. Ah, cara, para com isso. Como é que ele sabe? Ele trabalha dentro da Apple, lá em Cupertino. Thumb com clickbait, safado e bem fraquinho. Pode xingar, isso eu não ligo. Porque eu fico louco Isso a é pessoa verdade falar mesmo, assim, né? ó. A pessoa falar assim, ó. Todo mundo sabe. Quem sabe? Eu vou ligar pros jornalistas de tecnologia e falar, você Liga sabia? pro grupo, faz uma chamada. Eu vou ligar pro Tasso Veloso. Ô, Tasso, você que vai nos eventos todo ano, você tá lá. Ele tava lá. Você tá sabendo que não vai ter?